Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Biologia com Samuel Cunha. E essa que é uma aula de introdução à biologia, introdução ao estudo da biologia fundamental, porque a gente entende quais são as características gerais dos seres vivos. Em outras palavras, o que uma bactéria tem que um mamífero também tem. Ou seja, qualquer ser vivo tem que ter estas 8 características para ser considerado um ser vivo. Fala, professor, e se o ser vivo só tiver 7 dessas características? Aí ele não é ser vivo, porque tem que ter, note que é importante, para ser um ser vivo tem que ter todas estas características, todas essas seguintes características. E aí, antes dessa aula eu gosto de fazer uma pergunta filosofal, que eu gostaria de saber a resposta. Eu não sei também conceituar isso, e até hoje ninguém conseguiu um conceito definitivo. A pergunta é, o que é vida? O que é a vida? Se você souber, coloca aqui nos comentários, que a gente vai lendo, vai conversando, até chegar no consenso. Agora, embora seja tão difícil falar o que é a vida, a gente pode falar o que é um ser vivo, quais são as características de todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. E é sobre isso que vamos falar. Primeiro, gente, a composição química, todos os seres vivos da Terra, todos, porque a gente fala da Terra, porque vai saber, né, tem um ET lá todo zoado e com outras... Mas aqui na Terra, todos os seres vivos possuem estes 6 átomos: nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Junto com outros elementos lá, eles formam todas as moléculas que tem no nosso corpo. Mas temos que ter, seja uma bactéria, seja nós, temos esses compostos. Agora perceba, tu fala, professor, como é que eu vou decorar nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, carbono, né? E como é que eu vou decorar isso aí? Professor, enche o saco, é muito nome. Ora, para isso nós professores sempre trazemos algum macete para vocês. Para você decorar esses 6 átomos, escreva essa palavrinha chompes, chompes. Simplesmente chompes, chomp, 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 chomp. Aí no final tu vai saber carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Professor, escrevi fósforo com F. Não, cuidado, o elemento fósforo é P, tá? Então, grave isso aqui, tem gente que gosta de falar N-chops. Também, ambas as formas, na verdade, como você achar melhor. É que chompes ou N-chops fica tranquilo porque flui bastante. Então, grava isso, todo ser vivo tem essa composição química, tem esses átomos formando seus compostos químicos. Bom, célula. Gente, segundo a teoria celular, ela afirma que todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula. Um organismo que tem uma célula, ele é unicelular. Organismos de mais de uma célula é multicelular ou pluricelular, é o nosso caso. Agora perceba, quando se fala em célula, existem basicamente 2 tipos de células. As células eucarióticas, por exemplo, nós possuímos os protozoários, as plantas, os fungos possuem células eucarióticas. Essa célula eucariótica, ela é mais complexa e tudo mais. Só que existe também a célula procariótica. A procariótica é uma célula mais primitiva. Como principal exemplo, tu pode notar que as bactérias possuem células procarióticas. São células menores, que não têm compartimentação, não tem núcleo, não tem lisossomo. Ele tem um ribossomo, uma estrutura para sintetizar proteínas. Mas não tem as organelas que tem na célula eucariótica. Então isso é importante. Agora, quando você está estudando biologia, dentro das células eucarióticas, a gente diferencia uma célula animal de uma célula vegetal. É fundamental você saber as diferenças. Aqui possui parede celular, aqui possui vacúolo gigantão. Lá que tem. Isso, claro, a gente tem uma aula para falar das diferenças entre essas 2 células. Mas é importante, quando você diferencia elas, está diferenciando células eucarióticas. Tranquilo? Então vamos lá. Característica 1, composição química, essa aqui. Característica 2, possuir célula. Eu falei quais são os principais tipos de células que tem aí. Agora 3. A terceira característica que é comum a todos os seres vivos é reprodução. Pessoal, é algo fundamental. Pensa comigo. Se é um ser vivo, ele tem que reproduzir. Senão, ele passa uma geração e não tem mais ser vivo ali. Aquela espécie não segue vivo. Imagine há 3,5 bilhões de anos. Olha que coisa bonita. Bilhões de anos. Surge a vida na Terra. Surgem os seres vivos na Terra.
eram seres muito primitivos, esse tipo de célula e tudo mais. Se aquele organismo não conseguisse reproduzir, a vida não ia ser, os seres vivos não iam se perpetuar. Então eles foram reproduzindo, e a reprodução, todo ser vivo reproduz. Ela pode ser sexuada ou assexuada. O aluno já fala, professor, é sexuada porque tem sexo. Perceba, sexuada é porque existe a troca de material genético, justamente para misturar o material genético e o descendente nascer com maior variabilidade genética. Já na reprodução assexuada é porque não ocorre a troca desse material genético. Imagina uma bactéria. Tá aqui a bactéria. Essa bactéria se divide em duas. Reprodução assexuada, porque ela simplesmente se dividiu. Agora veja, os descendentes dessa bactéria são iguais ao que gerou elas. Então são clones, literalmente. Quando uma bactéria se reproduz, se divide em duas, formou clones. Esse aqui é idêntico a esse. Beleza? Então esse é os tipos de reprodução que tem sexuada e assexuada. É claro, tem subdivisões que a gente estuda dependendo de cada um dos seres vivos. Tem suas lindas e charmosas particularidades. Feito. 3. Agora vamos para o 4. Metabolismo. Pessoal, todo ser vivo tem metabolismo. Aí tu fala assim, professor, tu falou que existem organismos de uma única célula. Esse não tem metabolismo porque ele nem come. Ledo engano. O metabolismo ocorre no interior da célula. Respiração celular, por exemplo, é um grande exemplo. Então, esse metabolismo está acontecendo dentro das nossas células e é fundamental, seja em nós ou um organismo de uma única célula. Aí a gente pode classificar o metabolismo como anabolismo e catabolismo. Grava que são nomes importantes para você saber. Claro, não são todas as provas que perguntam, mas se você quer ser aquele aluno acima da média, tem que saber também acima das outras pessoas. Então perceba, anabolismo, quando o nosso corpo, um ser vivo, vai fazer um metabolismo e pega moléculas mais simples e une estas moléculas mais simples. Tanto aqui o esquema. Pegou duas moléculas mais simples e uniu elas formando uma mais complexa. Vou te dar um exemplo. No nosso pâncreas, a gente produz insulina. Insulina é uma proteína fundamental, importante para a regulagem do açúcar no nosso sangue. Então a gente pega os aminoácidos, aqui eu coloquei ele como se fossem dois, mas são muito mais, e forma a proteína. É um tipo de anabolismo. Agora o catabolismo é o contrário. Você pega uma molécula, quebra essa molécula em estruturas menores. Te dou outro exemplo. A gente está falando de respiração celular. Você comeu um pãozinho, o pãozinho começou a ser digerido foi sendo quebrado, já está falando de catabolismo, só que lá formou a glicose está no teu sangue, a sua glicose. Essa glicose ela entra na tua célula. Quando está dentro da tua célula, ainda no citoplasma, a glicose que tem 6 carbonos, ela é quebrada ao meio, formando, isso é glicólise, formando duas moléculas, a gente chama de piruvato, com apenas 3 carbonos. Ora, se quebrou, catabolismo. Ela segue sendo quebrada, segue sendo diminuída ao longo da respiração celular. Mas esse é um exemplo. Tranquilão? Beleza. Crescimento. Todo ser vivo cresce. Tu fala, professor, claro que não. Você tá louco. Como é que uma bactéria cresce? Horas. Lembra que eu falei? Todo ser vivo cresce. Nós, é evidente. A gente cresce. Tá? Agora imagine uma bactéria. Que fala, professor, se a bactéria crescesse, a gente ia ver a bactéria grande aí. Não, mas imagine, era muito pequena. Aí eu falei para vocês que uma bactéria ela tem que se dividir. Pá! Tem que se dividir, depois se divide de novo, depois se divide de novo. Imagina se uma bactéria ela se dividisse e não crescesse. Ela ia se dividir de novo, ia ficar cada vez menor, até que ia sumir. Então mesmo elas, esses organismos muito pequenos, unicelulares, as bactérias, elas se dividem, depois elas têm que crescer para se dividir de novo e crescer. É um crescimento em volume. Em volume celular, que é o corpo delas, digamos assim, porque são unicelulares. E os multicelulares é evidente, a gente cresce em número de células, algumas células aumentam de volume também, como por exemplo os adipócitos, quando a gente engorda, a célula, puxa vida, ela está aumentando o volume. Beleza, crescimento, tem que ter. Evolução. Pessoal, todo ser vivo tem que ser plausível de evolução. Evolução é quando ocorre mudança nas próximas gerações e essas mudanças seguem sendo passadas ao longo de uma população daquela espécie. Então é gerar descendentes e esses descendentes terem modificações no DNA. E essa modificação, ao longo da reprodução de uma população inteira, ela começa a se espalhar. E isso é evolução. Todo ser vivo fala, professor, vamos fazer uma reflexão louca aí, vamos fazer, vamos ver, eu estou aqui juntos. Lá o primeiro ser vivo que surgiu há 3,5 bilhões de anos, unicelular, procarionte. Aquele ser vivo está lá. De repente ele sofreu uma pequena mutação, e essa mutação foi passada adiante, ocorreu a evolução, e foi tornando organismos um pouco mais complexos, depois um pouco mais complexos,
Bom, há 3,5 bilhões de anos, até hoje, olha só, evoluímos daquele único ser vivo que existia naquela época, 3,5 bilhões de anos. Aliás, todos os seres vivos, eles surgem e a partir da evolução de outros, é óbvio, vai sendo mudando ao longo do tempo, sofre especiações, modificações. Ah, professor, mas eu não estou vendo evolução agora, porque isso não acontece de um ano para o outro, de 1000 anos para o outro. Para a gente chegar, para nossa espécie existir, levou 3,5 bilhões de anos. Ah, professor, nem é tanto. É muito tempo. Então é uma coisa para refletir, é claro, que nós temos uma aula, várias aulas, somente sobre evolução, para exemplificar o que é o lamarckismo, os pensamentos evolutivos, darwinismo, neodarwinismo e todos os processos envolvidos nesse lindo mecanismo evolutivo. Nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. É até bonito, charmoso, né? É um assunto muito interessante. Então grava aí, todo ser vivo é plausível de evoluir, de evolução. 7. Reação. Todo ser vivo tem reação. Ah, professor, tá, e nós eu sei que tem reação. Eu sinto calor, eu sinto frio, começa a tremer. Ah, tá muito escuro, eu ligo a luz, eu começo aquela aqui, meio cegueta, assim, daqui um pouco, opa, acostumou. Isso é reação, claro. Mas uma planta, sim, uma planta também. Faça um exemplo. Pega uma planta e coloca ela longe da janela. Tu vai ver que as plantas, as folhas dessa planta, vão começar a se virar para a janela, porque ela está reagindo à iluminação para que tenha uma maior eficiência fotossintética. Aí pega e vira ela, olha que trouxice. Aí deixa assim, aí daqui um pouco, vão passando os dias, ela vai começar a virar de novo. Aí tu vira ela de novo, é trouxice, né? Não, mas é a planta reagindo aos estímulos físico-químicos do ambiente. Aí você fala, tá, professor, tudo bem, me convenceu, a planta sai. Sim, mas uma bactéria, um protozoário, um organismo unicelular, até eles, pessoal, ele é uma única célula que desempenha todos os mecanismos de um ser vivo. Então eles têm receptores, por exemplo, uma bactéria ela encosta num local, vê, opa, esse local não tinha que estar encostando aqui. Aí ela sai por receptores químicos, estímulos. Pega uma planária. Uma planária é um plateuminto, um animal, bastante primitivo ainda, e ele tem 2 ocelos aqui em cima da região cefálica deles. Esses 2 ocelos, eles não veem imagem. Eles têm a percepção de o que é claro e de que é escuro. Importantíssimo para planária. Por quê? Se ele está num lugar muito claro, opa, aqui está muito claro. Ela vai para um lugar escuro. Justamente porque ele está percebendo o meio ambiente, está reagindo a ele, tendo essa reação, e se escondendo em lugares mais escuros, a chance de ser predada é menor. Então existem várias que a gente pode falar de muitas reações fantásticas, interessantes, lindas e charmosas aqui. 8. Movimento. Aí tem aluno que fala, professor, tu estás me mentindo. Por quê? Porque movimento, uma planta não caminha. Ora, não vamos confundir movimento com locomoção. Nós quando caminhamos, estamos nos locomovendo. Nem todo ser vivo se locomove, mas todo ser vivo possui movimentos. Uma planta, falei, ela vira. Isso é um movimento. Nós, tanto internos quanto externos, temos movimentos. Agora tu me pergunta, professor, estás me mentindo? Eu falo, vamos lá. Aí o aluno chega, professor, temos aqui um protozoário, um esporozoário que não tem estrutura nenhuma de locomoção. Eu volto a dizer para ti, eles não necessariamente se locomovem, mas possuem movimentos, nem que sejam movimentos internos, movimentos celulares. Ali, o citoesqueleto, enfim, tem movimento. Se é um ser vivo, tem algum tipo de movimento interno, ou locomoção, pode ser, mas tem. Ok? Então são essas, pessoal, as 8 características básicas que são comuns a todos os seres vivos. Seja um ser vivo unicelular, extremamente simples, ou sejam seres vivos muito mais complexos, como é o caso dos mamíferos, nos nossos casos aqui, né? Beleza, gente? E é isso aí, ó, tá feito. Claro, se vocês quiserem apostila, listas de exercícios, tudo mais, o link da plataforma está aqui na descrição do vídeo. Será um grande prazer recebê-lo lá na biolandia.com.br. Não deixe, se você não for inscrito no canal, de se inscrever, valorizar o trabalho árduo do professor, deixar aquele like felpudo e, claro, manda aí para os grupos dos WhatsApp aí da vida. E tamo junto, gurizada. Um grande beijo, um grande abraço. Conta comigo. Estamos juntos. Tchau!